O cinema é a arte mais difícil do ponto de vista prático, do ponto de vista de produção, porque envolve muito mais do que a ideia do artista, do que sua criatividade, sua visão. Envolve também outras pessoas, outros lugares, várias locações, dependendo do filme, envolve a necessidade de dinheiro, de orçamento, de planejamento, envolve muito tempo também para fazer principalmente longas metragens. Então é uma relação muito diferente do que, por exemplo, escrever um livro que, claro, tem todos os custos também de publicação, etc., editora, mas a rigor, se a gente pegar na essência do ofício, é o escritor com uma folha de papel. Aqui no cinema, esse é só o primeiro passo, que é o roteiro. E a obra nem é isso, a obra é o filme acabado. Então tem ainda duas outras etapas, e se contar a distribuição, a exibição, tem mais uma ainda. Então é uma trajetória mais devagar e complexa. Porém, na nossa época, felizmente, a gente tem um acesso maior à produção cinematográfica, com as novas tecnologias, com o barateamento da produção. Faz-se filme num celular e monta-se num laptop hoje em dia. No entanto, para que o filme independente ou o filme de guerrilha funcione, é preciso levar em conta uma qualidade que eu considero fundamental e que é o propósito desse vídeo. Se você chegou agora no canal, seja bem-vindo ou bem-vinda. Aqui eu falo sobre cinema e filosofia. Eu faço os meus filmes, já fiz 2 longas-metragens e vou gravar o meu próximo filme no mês de julho. Eu tenho aqui no canal uma playlist chamada Cinema Independente, onde eu compartilho dicas, experiências e às vezes dialogo com outros cineastas para ajudar quem quer fazer filmes e principalmente filmes de modo independente e autoral. Então fique à vontade para conferir essa playlist e também para assistir aos meus filmes, que os curtas estão aqui no canal do YouTube e os longas estão disponíveis no Vimeo On Demand. Aqui em cima no card você pode acessá-los. Então, essa qualidade fundamental é o que eu chamo de valor de produção. Production value. Muita gente fala sobre isso. E é algo muito importante quando se trata de cinema. Porque, como eu vinha falando, dar expressão a uma ideia no cinema não envolve só a visão e a vontade e a paixão do artista. Envolve também a tecnologia e a qualidade técnica que vai tornar isso possível. Então vamos lá, o que é valor de produção? Na minha opinião, o valor de produção é fazer o melhor filme possível do ponto de vista técnico dentro do orçamento que você tem. Não adianta você ter uma ideia genial e não conseguir dar expressão a ela do ponto de vista técnico. O som fica ruim, ou a montagem fica ruim. E aí eu não estou dizendo, não estou impondo nenhum estilo particular, depende de filme para filme. Mas o espectador percebe quando o objetivo não foi alcançado do ponto de vista técnico. Ele fica incomodado, ele fica desconectado. É claro que você pode fazer isso intencionalmente, mas aí a gente está falando de estilo, que é o que o Godard fez com som em alguns filmes, que é a quebra da quarta parede, que é todo o teatro de Brecht e etc. Então eu vou dar 2 exemplos de amigos meus que vão ajudar você a pensar essa questão do valor de produção. Um deles queria fazer um filme de ação, um filme que brincava com os clichês desse gênero e tinha uma montagem mais sofisticada, a temporalidade do filme era embaralhada e tal. E isso era o que tornava o filme interessante. Porém, quando na prática isso foi aplicado, né, as cenas de ação que envolvem coreografia, arma, sangue e mesmo as qualidades, os elementos técnicos da montagem e do som, qualidade do som, transição de um som para outro, de uma cena para outra, níveis de volume, tudo isso estava um pouco off em diferentes momentos.
é uma ideia mais complicada de fazer com um orçamento que não seja adequado para ela. Ou mesmo quando não tem uma pessoa na equipe que vai entender bem de edição e mixagem de som. Ou mesmo da edição das cenas do filme, a montagem. Ou da coreografia para as cenas de luta, né? Ou podia ser uma questão de montagem também. Enfim, eu acho que deu para entender. Então, na prática, não funcionou, porque embora a ideia fosse divertida lendo no roteiro e fosse uma ideia interessante, na prática ele não conseguiu dar expressão a ela, por causa de um valor de produção que não levou em conta tudo que tinha que levar. Não foi tão bem planejado quanto poderia e deveria ser. Agora, vou dar um segundo exemplo. Outro amigo meu, cineasta, fez um filme de ficção científica distópica que se passa todo em um apartamento. Isso foi durante a pandemia e que tem a ver, em alguma medida, politicamente com a questão da pandemia. Ele conseguiu criar uma história muito original e interessante num ambiente muito micro e contar essa história muito bem do ponto de vista técnico, com uma boa correção de cor, uma linguagem cinematográfica muito pensada com relação à história, um som muito interessante, uma música muito interessante, e então os ângulos, os enquadramentos, estava tudo do ponto de vista técnico condizente e com qualidade e condizente com a ideia. Então, o que aconteceu? Esse filme, eu acho que ele contou que foi feito com menos de R$300 ou menos de 100. É um amigo meu que eu conversei aqui no canal do YouTube, falando sobre cinema independente no Brasil. Eu vou colocar o card aqui para você acessar esse vídeo, que tem várias outras reflexões interessantes. Foi uma conversa muito boa. O que aconteceu? O filme dele entrou no Festival de Brasília. E esse filme, feito com menos de R$300, competiu com outros curtas um outro curta feito com mais de 100 mil de orçamento. Então é uma coisa muito interessante, que não deve ser ignorada, não há limites. É possível fazer cinema de muita qualidade sem ter um orçamento grande. A história do cinema está repleta de exemplos. O cinema brasileiro está repleto de exemplos. Esse é o cerne do cinema novo e do cinema marginal. E na nossa época isso não tem limite. Posso dar também 2 exemplos de cineastas de Hollywood. Robert Rodrigues, quando fez o seu primeiro longa-metragem nos anos 90, ainda em película, a tecnologia digital estava começando, ele falou o seguinte: eu tenho uma tartaruga e uma caixa de violão, então eu vou fazer um filme com isso. E ele fez El Mariachi, um filme de ação, muito bem executado do ponto de vista do valor de produção, e a carreira dele decolou. Ele tem uma escola de cinema de 10 minutos, que é muito interessante. Ele dá dicas fundamentais e extremamente válidas para a nossa geração também. Outro exemplo é o Christopher Nolan. Assista ao primeiro curta-metragem dele. É todo num quarto. E o primeiro longa-metragem dele, Following, é uma história muito simples, com um roteiro muito complexo. Mas do ponto de vista de produção é uma história simples. Muito mais do que os filmes que ele foi fazer depois. Né? E melhor do que alguns deles. Então é isso. Faça o melhor filme que você pode fazer do ponto de vista técnico dentro do seu orçamento. Ter uma ideia muito boa é só o começo. Muitos filmes universitários, principalmente, acabam sendo prejudicados por essa maior acessibilidade, porque desconsideram essa importância da parte técnica, da parte do valor de produção. Não é só pegar o celular e filmar, e chamar uns amigos e filmar. Não é isso. Olha para todos esses exemplos e estuda esses exemplos, vê como que eles lidaram com essa questão do valor de produção. Se a sua ideia é muito complexa para o orçamento que você tem, guarda para um segundo filme. E aí faça primeiro outra que você fique satisfeito ou satisfeita, que considere uma boa ideia também. Isso pode abrir portas para depois fazer com um maior investimento.
e outras pessoas e produtores envolvidos um segundo filme. Aproveite para conferir, como eu falei, os outros vídeos com outras dicas de cinema e também assista aos meus filmes, os meus 2 longas que foram muito pensados desse ponto de vista também, principalmente o Primeiros Amigos, que é o meu segundo longa-metragem, e ele foi realizado inteiramente no apartamento. Se você tem interesse em fazer filmes e dispõe de um orçamento menor e quer iniciar sua carreira dessa forma autoral, que é muito boa na nossa geração e muito possível, não esperar por editais e etc., eu acho que ele pode te ajudar também. Assista no Vimeo On Demand, o preço está muito acessível e você pode encontrá-lo lá clicando aqui no link para ele na descrição. E se você quiser, tem também trailers e entrevistas, debates aqui no meu canal, tanto do Primeiros Amigos quanto do Antes que Ela Vá, o meu primeiro longa, e os curtas também estão por aqui. Eu espero poder fazer mais vídeos dessa natureza aqui no canal, que eu fiquei um tempo sem fazer. Estava fazendo mais as análises de filmes, os vídeos teóricos, o meu curso O Pensamento do Cineasta e os vídeos de filosofia, que também são uma parte gigante do canal. Mas agora que as gravações do meu novo filme se avizinham, eu devo estar fazendo mais vídeos como esse a partir das próximas semanas. Muito obrigado, até a próxima.